O irmão pediu que orássemos. Boa noite, irmãos. O irmão pediu que orássemos pelos que foram, né? Para que Deus abençoe a vida deles. Eu peço que os irmãos orem pelos que ficaram também, para que sobrevivam sem aqueles que foram, né? Minha esposa foi, minha esposa e minha filha, só ficou os homens lá em casa. Que Deus nos ajude nessa semana. Bom, irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos em Atos, no capítulo 24. Atos, capítulo 24. Nós iremos meditar do versículo 23 a 27 desse capítulo. Atos 24, versículos 23 a 27. Gostaria de fazer a leitura após a meditação. Diz assim a palavra do Senhor. Atos, capítulo 24, a partir do versículo... Desculpa, eu falei 23, né? Mas a partir do versículo 24. Versículo 24 diz assim: E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: Por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e, querendo Félix com prazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Bom, aqui, esse contexto, né, o apóstolo Paulo, ele foi perseguido pelos judeus. Os judeus tinham montado, né, planos para matar Paulo. Os 40 judeus, se eu não me engano, eles fizeram até uma promessa de que eles não comeriam nada enquanto não matasse Paulo. Tendo descoberto isso, enviaram Paulo para esse presidente, para que tanto ele fosse protegido como julgado ali, nesse caso, contra as falsas acusações que foram levantadas contra ele. Então, por isso, Paulo apareceu perante Félix. Esse é o contexto. Paulo foi perante Félix nesse contexto. Agora, o que eu queria considerar com os irmãos, nesse nosso contexto, é justamente uma frase falada aqui por Félix, né? Eu vou falar desde já. Se eu trocar os nomes aqui, não me perdoem, por favor. Né? Em casa eu já estava fazendo isso, trocando os nomes de Félix por Festo, enfim. Bom, aqui ele fala no versículo 25, né? Por agora vai-te, e em tempo oportuno, e tendo oportunidade, te chamarei. No final do versículo 24, ou 25, né? Por agora vai-te, e em tendo oportunidade, te chamarei. É como se ele dissesse: olha, tá bom, pode encerrar o que você está falando, e quando eu tiver tempo, aí eu chamo você. O que Paulo estava fazendo aqui? Ele estava pregando a fé em Cristo. E o que eu queria considerar com os irmãos hoje é a falta de tempo para Deus. Não há tempo para Deus. Muitas pessoas hoje não têm tempo para Deus. E entre essas pessoas, os crentes também não têm tido tempo para Deus. Irmãos, todos nós temos um inimigo em comum. Satanás é o nosso inimigo em comum. E nós vemos em toda a história que ele tem levantado, né, esquemas para afastar o homem de Deus. Né? Nós vemos lá em Eva, né, lá no Éden, quando ele tentou Eva, ele lançou ali a questão de que o homem poderia ser Deus também. Tempos depois, ele lança na mente do homem que não existe Deus. Tempos depois, que não existe céu nem inferno. Tempos depois, que existe Deus, existe céu e inferno.
Mas você não precisa tomar a decisão agora. Você pode procrastinar isso, você pode deixar isso mais para frente, essas decisões. É uma arma de Satanás que ele tem usado aqui nesse contexto e em todos os tempos ele tem continuado a usar essa arma, essa ferramenta. Todos nós, irmãos, devemos considerar este contexto, essa experiência de Festo, essa frase que ele diz: olha, por agora eu não tenho tempo. Quando eu tiver tempo, aí eu chamo você, eu vou dar ouvidos a você. Mas agora eu não tenho tempo. Todos nós devemos considerar isso, por quê? Porque todos nós temos a nossa agenda lotada, né? Não sei se vocês são diferentes de mim, mas sempre temos agendas lotadas. Nunca temos tempo para algumas coisas. Para as coisas de Deus, principalmente, todos nós, irmãos, nós temos consciência de que precisamos ter um tempo para Deus, um tempo para o Senhor, um tempo para nos dedicarmos ao Senhor. Mas, infelizmente, não é isso que muitas das vezes acontece, porque a nossa agenda, ela se encontra pesada demais. Nós precisamos resolver tantas coisas, né? Às vezes nós nos colocamos assim: bom, eu tenho muitas coisas para resolver no trabalho, aí quando eu resolver essas coisas, essa pressão que está no meu trabalho, aí eu vou ter um tempo para Deus. As coisas na escola, né? Meus estudos estão complicados, eu estou precisando estudar além do normal. Quando eu resolver, aí eu vou ter um tempo para Deus. Quando os meus filhos crescerem, forem para a escola, aí eu vou ter um tempo livre, aí eu vou me dedicar a Deus. E a gente vai criando coisas, né? E vamos criando desculpas, assim como festa. Vamos criando desculpas e mais desculpas para ter um tempo para Deus. Por isso, irmãos, é importante que nós consideremos aqui o que nós vemos nessa frase, né? Quando eu tiver tempo, aí eu vou ouvi-lo. Eu vou dar atenção a você. Nesse encontro de Paulo com Félix, nós aprendemos alguns ensinamentos sobre como nós darmos atenção a Deus. E eu gostaria de fazer isso usando como exemplo, 2 exemplos. De forma positiva, o apóstolo Paulo, de forma negativa, a Félix. A vida de Félix, a forma como ele se comportou aqui nessa oportunidade. A nossa vida, irmãos, ela é repleta de oportunidades. Oportunidades que nós deveríamos aproveitar, nossa vida espiritual. Que nós deveríamos aproveitar, nós deveríamos abraçar isso. Imagine, por exemplo, comigo, né? Imagine, eu não sei, eu acho que não, eu acho que não tinha, na verdade eu não lembro nem qual foi o século que ele viveu. Martin Lloyd Jones, acho que todos já ouviram falar dele aqui, né? Um grande teólogo que existiu em um determinado século, e ele é muito conhecido pelos seus comentários bíblicos, né? Comentários extensos, né? Ele praticamente escreve 2 Bíblias para fazer um comentário sobre uma carta. De tão extenso que ele faz os comentários, e muito bons comentários, pelo que comentam, né? Eu li poucos comentários dele sobre passagens bíblicas. Mas, irmãos, imagine se na época dele estivesse a nossa querida, amada, tomadora de tempo, que nós, né, usamos tanto aí, a nossa TV. Imagine se na época dele tivesse a TV. Nós temos várias coisas que nos tomam tempo. A TV é só um exemplo. Eu estou citando a TV porque ela, durante muitos anos, né, eu não sei até quando isso vai perdurar, mas durante muitos anos ela foi o símbolo de tomar o nosso tempo, a TV. Imagine se esse homem tivesse uma TV e aí, né, com seu controle ali, será que ele conseguiria escrever todos esses comentários bíblicos? Será que
todos nós seríamos enriquecidos, né, com os comentários, ensinamentos tidos por ele, não somente por ele, mas homens que viveram na mesma época que ele, ou depois, ou antes dele, que escreveram muitos livros, comentários bíblicos bons. Será que teríamos esses comentários? Será que seríamos beneficiados por eles? Irmãos, muitas vezes nós procrastinamos as coisas espirituais. Nós deixamos para depois. As coisas espirituais, sejam para o nosso crescimento espiritual, ou seja para o crescimento do reino de Deus, nós muitas vezes procrastinamos. Nós lançamos sempre para o futuro. Olha, o ano que vem, nós estamos começando o ano, mas o ano que vem eu vou fazer isso e aquilo para o reino de Deus. Sempre nos encontramos sem tempo. Uma das coisas que o homem mais está dando valor nos dias de hoje, sabe o que é? É o tempo. Mas por mais que o tempo aumente, esse problema sempre continuará. O homem não terá tempo para as coisas de Deus. O homem sempre estará procrastinando as coisas de Deus. Por isso, irmãos, eu os convido a considerar comigo aqui alguns pontos que deveríamos aplicar em nossas vidas, usando como exemplo Paulo, e que não deveríamos aplicar em nossas vidas, usando como exemplo a Félix. Uma primeira coisa é que, para nós encontrarmos tempo para Deus, nós devemos aproveitar as oportunidades. Se você quer encontrar tempo para Deus, então aproveite as oportunidades. Não procrastine, não deixe para depois. Aproveite as oportunidades. Desligue a TV, desligue o celular, desligue o computador. Aproveite a oportunidade. Um exemplo, né? Nós vemos no apóstolo Paulo, um exemplo positivo, que aproveitou a oportunidade para o avanço espiritual na sua vida. Irmãos, nesse contexto, o apóstolo Paulo estava ali com falsas acusações, um homem inocente. Ele estava, neste momento, perante o homem que poderia prendê-lo ou executá-lo. Um homem que tinha poder para isso. Paulo estava na presença desse homem e o que ele poderia fazer, né? Muito facilmente ele poderia ser tentado a buscar a sua defesa, buscar a sua liberdade, já que ele era inocente, já que ele estava ali por falsas acusações, ele poderia muito bem falar assim, olha, vou falar a minha versão aqui, vou me justificar, vou falar que estão se levantando contra mim. Mas percebe que não foi isso que ele fez? O apóstolo Paulo, ele começou a falar do evangelho. Ele começou a falar daquilo pelo qual, irmãos, ele se propôs a falar. Porque como ele fala em outro contexto, lá em 1 Coríntios capítulo 9, e eu faço isto por causa do evangelho, para ser também participante dele. O apóstolo Paulo, lá nesse contexto, ele estava falando sobre, ele se fazia judeu para os judeus, ele fazia como tendo lei para os que têm lei, como não tendo lei para os que não têm lei, mas estão debaixo da lei de Deus. Então, ele se fazia de tudo para todos, por causa do evangelho, para que algumas pessoas fossem alcançadas, salvas pelo evangelho. Por isso ele fala assim, eu faço tudo isto por causa do evangelho. Por isso ele estava aqui perante Félix, que poderia libertá-lo, ele estava aqui falando sobre o evangelho. Ele não estava falando sobre ele. Ele não estava falando sobre a sua inocência. Ele estava falando sobre o evangelho. Então o apóstolo Paulo estava aqui aproveitando a oportunidade que ele tinha de falar com aquele homem, com a sua esposa, sobre o evangelho. E ainda mais, né?
Ele não estava ali falando de um evangelho água com açúcar, como nós muitas vezes ouvimos falar que existe por aí. Um falso evangelho. O apóstolo Paulo poderia muito bem, né, considerar assim, bom, eu não vou ofender este casal poderoso, este homem tão poderoso, né? Vou falar aqui com uma certa brandura, vou falar aqui com uma certa flexibilidade, vou falar de um evangelho, né, fraquinho, para que ele não se ofenda. Porque este homem pode, né, me tirar daqui. Irmãos, Paulo ele não conhecia um evangelho fácil. Esse evangelho não fazia parte do seu conhecimento sobre Cristo. Por isso ele foi direto ao ponto e falou a Félix e a sua esposa o que eles precisavam ouvir. Sobre a fé em Cristo, sobre a salvação em Cristo. Foi sobre isso que ele falou. Mas aqui no nosso texto fala isso, né? No versículo 24, final do versículo, né? E ouvindo acerca da fé em Cristo. Só que notem uma coisa, Paulo não falou da fé em Cristo como, olha, você pode crer em Cristo e olha, o pecado não tem nada demais. Você pode crer em Cristo e continuar com a vida que você está e tudo bem. E você será feliz, você terá realizações em sua vida, é só você crer em Cristo. Paulo não fez isso. Paulo foi direto ao ponto. Como o texto fala, ele falou o versículo 25, né? E tratando ele da justiça, da temperança e do juízo vindouro. Félix, espavorido, respondeu, por agora vai-te, e entenda a oportunidade, te chamarei. Quando o apóstolo Paulo chegou àquele homem, ele não quis apelar para os seus sentimentos. Paulo, ele era um homem conhecedor, ele não somente conhecia as escrituras, mas ele conhecia filosofia, ele conhecia muitas coisas, ele era um homem culto. Mas todas essas coisas ele considerou como nada por causa de Cristo. E por isso ele quis ali falar àquele homem as coisas acerca de Cristo. Ele não quis trazer àquele homem uma palestra. Talvez Félix ele estava ali esperando uma palestra, né, sobre religião cristã e tal. Ele queria saber um pouco mais sobre o que é ser cristão, a religiosidade, essa religião que estava crescendo, né, naquele momento. Era isso que eles queriam ouvir, mas não foi isso que ele ouviu. Paulo estava indo direto ao ponto, a um ponto onde estava atingindo a zona de conforto de Félix, falando sobre a justiça, a temperança, né, o autocontrole e o juízo, desculpa, e o juízo vindouro. Paulo queria que aquele homem considerasse na sua mente a sua condição. Quando o texto fala aqui, o versículo fala, e tratando ele, irmãos, o que significa essa palavra tratando? Significa você discutir algo, você tratar algo, você discutir sobre algo. Ou você pensar sobre algo com outra pessoa, considerar algumas coisas com outra pessoa. Paulo estava levando estes homens a pensar, este homem e essa mulher a pensar, a considerar a sua vida de pecado perante Deus, sua injustiça perante Deus. O evangelho é isso, o evangelho ele deve levar as pessoas a tomarem decisões racionais. Eles precisam ouvir e entender o evangelho conduzir a Cristo. Porque se o homem ouve o evangelho, mas ele não compreende a sua condição de pecador, ele não vai compreender o porquê que Cristo veio. Ele não vai entender a sua necessidade de Cristo. O evangelho, ele não foi feito para mexer somente com as emoções, porque decisões tomadas
por emoções, irmãos, elas são muito frágeis. Elas duram por um instante. Nós podemos ter pessoas vindo aqui à frente em prantos, mas hora seguinte, essas pessoas negarem Cristo. O Evangelho nos leva a considerar quem nós somos, onde nós estamos perante Deus, qual que é o nosso futuro sem Deus e o que Deus fez por isso. Paulo mostrou e ele foi direto. E de onde Paulo tirou Paulo tirou isso de onde? Paulo tirou isso daquilo que Jesus disse. E o Espírito usaria os servos de Deus para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Paulo estava aqui, como qualquer outro crente deve estar, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Por isso ele estava pregando. E quando Paulo fala sobre a justiça de Deus, a Félix, a sua esposa, Paulo provavelmente está falando sobre a justiça perfeita de Deus e a exigência de Deus de uma justiça perfeita do homem, que só é possível através de Cristo. Porque todos os homens se tornaram pecadores e injustos perante Deus. Nenhum homem pode se justificar pelas suas ações. Paulo, provavelmente, quando ele falou aqui da temperança, aqueles homens que viviam, imagine aí, naquela época as pessoas elas eram muito dadas à luxúria, aos prazeres dessa vida, a tudo que este mundo oferece. Eles realmente se entregavam, e quanto mais rico, mais se entregavam a essas coisas. E Paulo fala sobre a temperança, sobre o autocontrole, a necessidade de que as pessoas tinham de controlar os seus desejos carnais, seus desejos pelas coisas dessa vida, pela sua malícia. Paulo possivelmente falou para eles, uma passagem aqui que eu gostaria de ler com os irmãos. Provavelmente ele falou assim, porque a graça de Deus, porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século de forma sóbria, justa e piamente. Está escrito lá em Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Paulo, quando ele fala sobre o juízo vindouro, ele provavelmente estava apontando que Deus, ele havia fixado um tempo em que ele havia de julgar o mundo com justiça. Nós não sabemos, o texto não nos diz, até onde Paulo foi. Mas com certeza, se Paulo tivesse mais tempo, ele falaria da fé em Cristo, da necessidade da fé em Cristo. Ele falaria da ressurreição de Cristo, que Deus ressuscitou a Cristo, testificando assim a salvação unicamente em Cristo. Mas antes que Paulo pudesse entrar neste assunto, Félix disse a Paulo que ele não tinha tempo. Naquele momento, ele não tinha tempo para ouvir as coisas sobre Deus. Então, irmãos, nós vemos que Félix, ele desconsiderou a oportunidade que ele tinha. Quando ele usa essa frase, quando ele fala aqui no versículo 24, no versículo 25, desculpa. Por agora vai-te e entendo a oportunidade, te chamarei. Quando ele dá essa desculpa, que infeliz desculpa, nós poderíamos dizer. Porque este homem, irmãos, ele estava
perante ninguém menos que o apóstolo Paulo, o homem que poderia tirar qualquer dúvida espiritual que aquele homem pudesse ter. E ele não aproveitou a oportunidade. Ele considerou aquilo insignificante. O medo que Félix, desculpe, tá? Eu fico direto falando Festo, mas é Félix. O medo que Félix teve ali deveria fazer com que ele se comportasse como aquele carcereiro. Que a palavra, eu não sei se você tem outra tradução aí que diz, mas essa palavra que está falando aqui, Félix espavorido, significa ele com grande medo, grande temor. Ele estava atemorizado com o que ele estava ouvindo ali sobre o evangelho, sobre o que Paulo estava dizendo a ele. Ele ficou com grande medo. Essa reação, esse medo, irmãos, talvez fosse o Espírito já começando a trabalhar na vida dele, enquanto o apóstolo Paulo proferia a palavra de Deus fortemente. Mas aquele homem não aproveitou a oportunidade. Ele perdeu a oportunidade naquele momento. Mesmo sentindo medo e assustado com aquilo que estava ouvindo sobre o Evangelho, sobre a justiça, sobre a temperança, sobre o juízo vindouro. Irmãos, eu li uma vez os comentários que falam assim sobre saúde. Ele fala que quando o seu corpo está com dor é porque ele está te dando um aviso que algo está errado. Quando nós tomamos medicamentos para sanar aquela dor e ela para, e nós não corremos atrás de um tratamento, de fazer um exame para saber a causa real da dor, tem grande chance de nós sofrermos gravemente no futuro. Quando se recebe esse sinal, é necessário correr atrás para saber o que está acontecendo. Espiritualmente é a mesma coisa. Deus, ele nos fala através da sua palavra, através da pregação da palavra de Deus. Deus nos fala através de palavras de crentes piedosos ou dos exemplos de crentes piedosos, cutuca a nossa consciência para que nós venhamos a tomar decisões. E as nossas decisões, elas devem ser corretas, positivas perante a exortação da palavra de Deus. Ou elas podem ser negativas, como foi a de Félix, desconsiderando o que Deus tem a nos dizer, o que Deus tem a nos falar. E aí nós perdemos, irmãos, a oportunidade, como Festo perdeu. Toda semana, irmãos, nós enfrentamos a oportunidade de um avanço espiritual. Toda semana. Você tem um despertador em sua casa? Acho que todo mundo tem, né? Todo mundo tem celular. O celular hoje ele tem o alarme lá para nós rodarmos determinadas horas. Todos nós poderíamos programar o nosso alarme para tocar alguns minutos mais cedo, para que nós pudéssemos ter um tempo com o Senhor. Ou nós podemos perder esse tempo e dormir um pouco mais. Perdemos essa oportunidade e dormimos um pouco mais. Todos nós temos uma Bíblia em casa. Eu, pelo menos, acredito que sim. Poderíamos estar lendo as nossas Bíblias. Poderíamos estar lendo bons livros, né? Como eu mencionei aqui, de um grande teólogo, né? Martin Lloyd Jones. E muitos outros livros edificantes que vão
acrescentar um crescimento espiritual nas nossas vidas, leitura das Escrituras, ou nós podemos sentar perante a TV em nossas casas, hipnotizados, e estarmos ali enchendo as nossas mentes com piadas impróprias. Eu falo TV, irmãos, mas hoje nós temos computador, nós temos o celular, nós temos muitas outras coisas para tirar o nosso tempo. Nós poderíamos nos reunir com os crentes, com os santos, para sermos edificados, ou podemos deixar a nossa congregação como é costume de alguns. Nós podemos falar do Evangelho de Cristo, ou podemos falar de coisas insignificantes, coisas que não são importantes, não são relevantes. Toda semana nós temos oportunidades, enfrentamos oportunidades para um crescimento, para um avanço espiritual. Ou nós avançamos, ou nós regredimos espiritualmente. O que nós temos feito? Né? Nós temos aproveitado as oportunidades, como o apóstolo Paulo aproveitou, ou nós temos considerado as coisas de Deus como coisas irrelevantes, não tão importantes, que dá para lançar lá para o final da agenda e fazer quando tiver tempo. Aqui no nosso texto, irmãos, também nós podemos encontrar um outro ponto. Nos mostra para que nós venhamos a ter tempo para Deus, nós precisamos lidar com o pecado. Nós precisamos lidar com o pecado. Lidar com o pecado nunca foi fácil. Tirar o pecado das nossas vidas nunca foi fácil. Muitas das vezes é difícil e doloroso lidar com o pecado, tirar o pecado das nossas vidas. Mas, irmãos, nós não podemos ser qual seria a palavra? Nós não podemos ser indiferentes com o pecado. Como se ele não existisse. Não podemos ser indiferentes. Porque o pecado, quando nós temos ele na nossa vida e ficamos indiferentes, ele não sai sozinho. O pecado não sai sozinho. Ele, tipo assim, ele não deixa você discretamente, tipo, sem você perceber, estou indo embora. Não, ele não faz isso. O pecado, muitas das vezes, irmãos, ele é como uma doença, ele é como um câncer. Ele cresce, desenvolve, até nos destruir completamente. Por isso que não podemos desconsiderá-lo, não podemos ser indiferentes para com ele. Devemos tratar o pecado nas nossas vidas. Para que possamos aproveitar o tempo, possamos encontrar tempo com Deus, nós precisamos lidar com o pecado nas nossas vidas. E Paulo nos dá um exemplo, né? Paulo cita aqui no versículo 16, ele fala assim, versículo 16, capítulo 24. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Irmãos, para que Paulo tivesse sempre uma consciência sem ofensa, isso era necessário que ele confessasse e deixasse o pecado sempre que o Espírito Santo convencesse de pecado. Sempre que o Espírito Santo mostrasse para ele, olha, você pecou, ou você está pecando nessa área, ele deveria reconhecer aquele pecado e deixar, confessar e deixar aquele pecado. Era necessário que isso acontecesse. No contexto que nós temos aqui, na situação, né, do nosso texto, sabendo que aquele Félix, ele era um homem corrupto, né, como mostra o versículo 26,
Paulo poderia ser mais racional aqui, né? Ele poderia considerar que, olha, eu vou ser mais brando aqui, não vou ser tão direto com o evangelho para não ofender este homem. Eu vou tratá-lo melhor. Ou ele poderia fazer outra coisa, né? Ele poderia falar para os seus amigos, olha, traz um dinheiro aí para nós oferecermos para ele. Percebe? O pecado ele começa bem pequeno nas nossas vidas. A gente simplesmente por omitir em falar do evangelho, Paulo poderia omitir aqui. Não vou ofender esse homem porque ele pode me prejudicar ou me favorecer. Ou pior, eu vou subornar. Ele é um corrupto mesmo, então eu vou suborná-lo. Já que ele é um político corrupto, por que eu não vou ser corrupto também? Vou dar o meu jeitinho. Paulo poderia fazer isso, porque era isso que aquele homem estava esperando. Era dessa forma que as coisas andavam. Então, vamos seguir o fluxo. Vamos seguir as coisas como elas são. Paulo poderia fazer isso. Mas Paulo não fez. Porque, irmãos, a preocupação de Paulo era buscar a justiça de Deus, o reino de Deus em sua vida. Não o benefício próprio. As orações que foram feitas para que Paulo fosse liberto daquele contexto, elas pareciam que não estavam funcionando, né? Paulo ficou mais de 2 anos preso depois disso. O fato dele não querer subornar aquele homem fez com que ele ficasse mais de 2 anos preso. Mas, irmãos, nada disso moveu Paulo a se tornar um homem corrupto, a corromper a sua integridade, a sua consciência. Ele queria manter uma vida íntegra perante os homens e perante Deus, uma vida correta, uma vida que todo crente deve buscar com afinco, uma vida santa perante Deus. Irmãos, se nós não lidarmos com o pecado em nossas vidas, na nossa consciência, nós não temos uma consciência limpa, nós não conseguiremos aproveitar as oportunidades. Percebe que uma coisa está ligada à outra? Nós não conseguimos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para o nosso crescimento espiritual, para um progresso no reino de Deus, porque o pecado não nos deixa enxergar. O pecado não nos deixa tomar decisões positivas, decisões que vão favorecer o nosso crescimento espiritual. Por isso é necessário abandonar o pecado, deixar o pecado, lidar com o pecado nas nossas vidas. Nós podemos ver o exemplo negativo, né? O exemplo de Félix, que recusou lidar com o pecado. Félix provavelmente era um homem bem conhecedor daquela religião, bem conhecedor do cristianismo, né? O versículo 22, ele fala aqui um pouco. Então Félix, havendo ouvido essas coisas, lhes pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lisias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Então, era um homem que conhecia sobre o cristianismo. Ele estava a par desta religião que estava crescendo, estava se desenvolvendo.
Porém, ele só mantinha esse conhecimento no plano intelectual, no plano do conhecimento mesmo, só, e ponto. Quando Paulo começou a pregar o evangelho e começou a aproximar demais da zona de conforto dele, ele passou a não ter mais tempo para ouvir isso. Quando Paulo começou a ser pessoal demais, ele começou a recusar ouvir o evangelho. O evangelho incomoda. A gente, naturalmente, o nosso corpo, a nossa carne, cria várias barreiras para o evangelho. Irmãos, para Félix, um homem naquela condição, se arrepender dos seus pecados, ele deveria largar, virar as costas para tudo o que ele tinha, para o seu conforto, para a vida que ele tinha de luxúria, seus planos de conquista, de enriquecimento, todas essas coisas ele deveria virar as costas e começar a ouvir e dar ouvidos ao Evangelho. Mas ele não quis tratar esse assunto. Ele não quis resolver o problema do pecado em sua vida. Irmãos, lidar com o pecado sempre é ameaçador, né? Sempre que nós estamos com a vida de pecado e somos exortados, parece que o irmão está sabendo da sua vida e está falando alguma coisa ameaçadora para você. Lidar com o pecado sempre é ameaçador. Mas, amigo, você que não crê em Cristo, considere comigo, o que é mais ameaçador? É você lidar com o pecado hoje, se arrepender do seu pecado, confessar o seu pecado e ser perdoado por um Deus misericordioso, um Deus bondoso? Ou é você desconsiderar o que Deus tem falado com você, não se arrepender e curtir a vida e depois tratar sobre o seu pecado na frente de um juiz que irá julgá-lo pelos seus pecados? E você irá pagar por isso eternamente. O que é mais ameaçador? Considera comigo. É tratar o pecado hoje, é lidar com ele hoje, confessá-lo hoje, deixá-lo hoje, ou você esperar até quando estiver perante o seu juiz, perante aquele que há de julgar? Irmãos, a palavra de Deus nos diz que Cristo veio para chamar os justos, para chamar não os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus veio para chamar aqueles que reconhecem que são pecadores, que vivem uma vida de pecado. Foi para esses que Jesus veio. Para aqueles que reconhecem que estão doentes, que precisam de um médico, precisam ser sarados. Foi para esses que Jesus veio. Não para aqueles que acham que são justos, que estão vivendo uma vida santa, uma vida tranquila, uma vida normal. E a palavra de Deus nos diz mais, que todo aquele que o Pai dá a Jesus, o que vem a ele, o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. A palavra de Deus nos diz que se nós nos enxergarmos a Cristo, Ele está de braços abertos para nos receber. Se nós nos achegarmos a Cristo arrependidos, confessando os nossos pecados, Ele está de braços abertos para nos receber e perdoar os nossos pecados. E nunca nos abandonará. A palavra de Deus sempre nos mostra a importância de nós tratarmos o pecado nas nossas vidas. Sempre nos dá a oportunidade de fazermos isso, de tratar o pecado nas nossas vidas. Nós podemos
fazer isso como Paulo, ou podemos fazê-lo como Félix, deixarmos para amanhã, deixarmos para o ano que vem. Bom, irmãos, terceiro e último ponto, para nós encontrarmos tempo para com Deus, nós precisamos estabelecer prioridades nas nossas vidas. Paulo, ele havia estabelecido prioridades na sua vida. Na verdade, não somente nesse texto, né? Mas as prioridades, elas brilham na vida de Paulo em vários contextos. Em todo momento que nós vemos a ação do apóstolo Paulo, nós vemos ali brilhando as prioridades espirituais. O crescimento espiritual, nós vemos na vida dele, é impressionante. Paulo não somente aqui estava dando um exemplo de que ele havia priorizado as coisas espirituais, mas em vários contextos nós podemos ver isso. Em vários contextos, várias cartas, nas cartas que ele escreveu, nós vemos que a prioridade de Paulo era fazer a vontade de Deus, não era a sua própria vida. Irmãos, a palavra de Deus nos alerta que nós temos um grande inimigo, além de Satanás, que é nós mesmos, a nossa carne. Ela é o nosso grande inimigo. Ela guerreia contra o Espírito para que nós não venhamos a dar a atenção necessária para as coisas de Deus, nós não venhamos a ter tempo para as coisas de Deus, nós só venhamos a oferecer para Deus aquilo que sobra, se é que sobra alguma coisa. Né? Nós temos aí o grande exemplo da laranja, né? Se alguém oferecer o bagaço da laranja para você, né? Alguém pega ali uma laranja suculenta, chupa, né? Todo o caldo e oferece para você o bagaço. Você vai querer aquilo? Você vai aceitar isso e vai chupar o bagaço da laranja? Eu duvido que alguém faça isso. Eu não chupo nem uma laranja que alguém chupou e ela pode estar até cheia de suco. Muito menos o bagaço, muito menos a sobra. Dificilmente alguém faça isso. Irmãos, Paulo não estava oferecendo para Deus o bagaço da sua vida. Lá aqui em Atos, no versículo 20, capítulo 20, versículo 24, Paulo ele fala ali aos irmãos de Éfeso, né? Porque eles estavam preocupados com a vida de Paulo, o perigo que Paulo estava passando. Ele fala assim: mas de nada faço questão, não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ele não tinha a sua vida como preciosa, como sendo algo mais importante. O importante para ele era a propagação do evangelho, aquilo pelo qual ele foi chamado a fazer. O importante para Paulo era que Cristo fosse glorificado na sua vida. Lá em Filipenses ele fala sobre isso. Quando ele estava preso, olha, o que eu tenho de certo, o apóstolo fala, o que eu tenho de certo é que Cristo será glorificado no meu corpo, seja na vida, seja na morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo mostra aqui o que era prioridade na vida dele. O que realmente era importante na vida dele está claro. Está claro no que ele fala, está claro no que ele faz, no que ele fez. Como eu mencionei, Paulo poderia aproveitar a oportunidade ali, irmãos, para deixar o evangelho um pouco de lado e focar na sua liberdade. Bom, isso não seria de todo ruim, né?
Por quê? Porque ele saindo ali, ele poderia pregar o evangelho para outras pessoas. Muitas outras pessoas lá em Roma, e na Espanha, né? Ele poderia estar pregando o evangelho, então a liberdade dele poderia, né, ele poderia abrir mão de falar do evangelho para poder investir na sua liberdade. Por que não apresentar para aqueles homens, para aquele homem, né, para Félix e sua esposa, um evangelho mais maleável, né, mais água com açúcar, né, um evangelho mais adocicado? Irmãos, Paulo estava focado no reino de Deus, na justiça de Deus, em promover o reino de Cristo, não na sua vida. Ele não estava olhando para o seu próprio umbigo, mas ele olhava para o horizonte, para as pessoas que precisavam ouvir o evangelho. E naquele momento era Félix e sua esposa. Faço uma pergunta: como você vive a sua vida perante o Senhor? Você vive a sua vida perante o Senhor ouvindo do Senhor a frase, né, que todos nós gostaríamos de ouvir: muito bem, servo bom e fiel. Você ouve isso do seu Senhor? Irmãos, todos nós deveríamos considerar muito bem isso. Todos nós deveríamos ter como prioridade nas nossas vidas agradar a Deus. Essa deveria ser a grande prioridade das nossas vidas, como o apóstolo Paulo tinha: agradar a Deus. Sabe por quê? Porque todos nós, sem exceção, compareceremos perante o trono de Cristo para sermos julgados pelas nossas obras, pelo que nós fizemos com o nosso corpo, né? Bem ou mal, todos nós. Sabe a coisa mais terrível? Eu acho que eu já falei isso em outra oportunidade. A, acho que a frase mais terrível que alguém pode ouvir na vida seria quando Cristo disser: olha, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Irmãos, hoje nós ouvimos muitas frases que realmente afetam, né, as nossas vidas, mexem com as nossas emoções, principalmente os não, né? Não. Desde criança nós choramos por causa dos não, porque nós queremos sempre aceitação, sempre que as pessoas digam sim para nós. Mas, irmãos, nenhuma dessas frases que você já ouviu, que eu ouvi, ou que venhamos a ouvir, nenhuma delas é tão aterrorizante como essa. Nenhuma delas é tão ruim como essa. Então, se eu e você temos ciência disso, o que nós deveríamos fazer é como Paulo fez. Temos como prioridade agradar a Deus, acima de qualquer coisa. Não como Félix, que não considerou aquilo como sendo algo relevante. Prioridade que Félix tinha era a sua realização própria. Era o seu próprio avanço. Era a realização dos seus prazeres. Félix, perante o mundo, era um homem realizado. Era um homem com grandes conquistas, um homem poderoso, né? Até eu li um versículo aqui que fala, e quando se referiam a ele, falavam assim: potentíssimo Félix.
um homem cheio de bens, de propriedades, de poder. Isso era Félix perante o mundo. Perante Deus, ele era um Deus para si mesmo, condenado por causa dos seus pecados. Não havia, na verdade, os planos, as prioridades de Félix, né, pelo que nós vemos aqui no texto, é assim: nada pode atrapalhar o meu governo político. Né? Se um judeu se levantar, mate ele. Né? Se for um judeu rebelde fazer algum motim, mate ele. Se for alguma outra pessoa, tire ela do nosso caminho. Se for um preso, como é o nosso contexto aqui, e ele pagar um suborno, nós vamos dar um jeito para tirá-lo da prisão, mas se não, deixa ele lá. O importante é eu agradar os meus eleitores. Percebe? Ele deixou Paulo preso, porque isso era agradável aos judeus que queriam ele preso. Então, para um político que estava preocupado com a sua vida política, um preso morto a mais ou a menos não significava nada. Essas eram as prioridades para a vida de Félix, a sua própria vida, o seu crescimento neste mundo. A palavra de Deus ela não diz para nós não trabalharmos, para nós não desenvolvermos nas coisas concernentes a esta vida. Devemos sim nos desenvolver, estudar, trabalhar. Essas coisas fazem parte da nossa vivência aqui como cristãos também. Mas essas coisas elas não devem ditar as nossas vidas. Elas não devem ser o dono das nossas vidas. Todas as nossas ações não devem ser dirigidas por estas coisas. Irmãos, a tendência nossa é sempre gastar, a tendência do homem é sempre gastar o seu tempo buscando o seu próprio prazer, o seu próprio egoísmo, satisfação. E a nossa carne, se tem uma coisa que a nossa carne busca, é uma satisfação. Uma satisfação, um petisco, sabe? As coisinhas assim. Tem um termo que fala aí. Hã? Um tira-gosto, um mimo. Tem um mimo as mulheres usam esse termo aí, né? Um mimo. Sempre coisinhas que, né? A nossa carne gosta disso. Tá? Nós gostamos dessas coisas, desses mimos, desses agrados, né? Tente estudar, estando com a TV da sua casa ligada, passando aquilo que você gosta. A nossa carne, irmãos, vai brigar com a gente para que a gente deixe o que nós estamos fazendo. O estudo é algo cansativo, é algo que requer dedicação, esforço. Sabe o que o nosso cérebro faz? Ele trabalha para que nós não venhamos a conseguir estudar. E isso eu estou falando em relação a qualquer coisa. Eu acho que é mais difícil ainda em relação às coisas espirituais. Então, usando como exemplo a TV, né? Facilmente, irmãos, nós ligamos a nossa TV e gastamos horas na frente dela. Facilmente. Porque a prioridade, muitas vezes, somos nós. Satisfazer desejos pessoais, vontades pessoais, satisfações pessoais, nem que elas sejam passageiras. Gastamos ali horas na frente da TV. Eu digo isso por vergonha, por experiência. Para mim é vergonha, né?
Um artigo que eu li falava que depois do dormir e trabalhar, as pessoas gastam mais tempo na frente da TV, sabia? É claro que esse artigo é antigo e hoje está introduzindo-se muito o computador e o celular. As pessoas gastam mais tempo na frente dessas coisas, né? Essa é a terceira coisa que se gasta mais tempo, fora o dormir e o trabalhar. Às vezes, para algumas pessoas, isso é o que gasta mais tempo. Tem pessoas que nem dormem para poder ficar na frente do celular, da TV, etc. Nesse mesmo artigo, estava dizendo lá que se uma pessoa viver 70 anos e gastar 2 horas por dia na frente da TV, e essas 2 horas não é a média é muito mais alta que isso. A média das pessoas gastam na frente da TV é muito mais alta que isso. Se essa pessoa gastar 2 horas por dia, quando chegar nos seus 75 anos, ela vai olhar para trás e vai falar assim: olha, eu gastei 6 anos da minha vida, dia e noite, na frente da TV. 6 anos. Aí você para e pensa: o que eu fiz com 6 anos da minha vida? E, irmãos, muitos crentes têm gastado o seu tempo na frente da TV da mesma forma que as outras pessoas, assistindo os mesmos programas que as outras pessoas. E a TV é só um exemplo. Hoje, nos nossos dias, nós sabemos que gastamos muito tempo com celular. Eu, particularmente, mais com celular do que com a TV. Hoje, eu ligo a TV uma vez por semana. E isso quando eu ligo. Mas o celular... Para o mundo, irmãos, o pensamento é: as coisas de Deus, você só se preocupa quando você estiver perto de morrer. Quando você estiver morrendo, aí você se preocupa com as coisas de Deus. Aí você confessa os seus pecados. Aí você ora a Deus fervorosamente. Aí você pensa nas coisas de Deus, você lê a Bíblia, você se dedica às coisas de Deus quando você estiver morrendo. Esse é o pensamento do mundo. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui. Uma vez eu encontrei um panfleto, um cartãozinho como esse aqui. E nele estava lá, né? Mais ou menos assim: ah, é jovem demais para Deus. Ah, uma criança, né? Nosso irmão John. Ah, é muito jovem, né? É muito jovem. Para quê? Muito jovem. Deixa eu curtir a vida lá fora. Deixa eu ser criança lá fora, né? É muito jovem para as coisas de Deus, para ouvir sobre a palavra de Deus. Algo cansativo. Tão jovem, né? Para quê? Aí cresce, né? Vira um jovenzinho, um adolescente. Aí começa a curtir as coisas radicais dessa vida, as coisas que a vida, né? Muitas coisas radicais, brincadeiras radicais, skate, e pá, isso, aquilo, aquilo outro. Eu não lembro tanto, então eu vou falando coisas ultrapassadas. As coisas radicais minhas talvez são bem ultrapassadas, né? Mas essas pessoas nessa vida radical, elas estão tão envolvidas que elas falam: olha, eu não tenho tempo para Deus, eu preciso praticar esporte. E as pessoas crescem, né? E ficam mais adultas e aí começam a querer pensar em outras coisas e resolvem casar. E elas estão tão ocupadas com o casamento e tão felizes que a cabeça dela não entra Deus mais. Elas estão preenchidas, totalmente preenchidas, estão tão felizes, tão, né? Que elas não lembram mais de Deus. E aí, quando a ficha casa, depois do casamento, né? E vem
as obrigações, e a gente começa a ficar tão atarefado, as pessoas ficam tão atarefadas, cheias de coisas, tem que estudar, trabalhar, isso e aquilo outro, tenho que virar 2 pessoas para fazer tanta coisa, dona de casa, isso, não tem mais tempo para Deus, porque as coisas são tantas obrigações. E aí envelhece. E a gente pensa que velho não tem desculpa para não servir a Deus. Eu estou ficando velho. E estou cheio de desculpas. E até que a pessoa morre, irmãos. E aí realmente não há mais tempo para Deus. Depois da morte, somente o juízo. Todos comparecerão perante o Senhor. Pensamento do mundo. Pense em Deus somente quando você estiver quase morrendo. Esse é o pensamento do mundo. Mas o que a palavra de Deus nos diz é, segundo os Coríntios 6:2, eis que agora é o tempo aceitável. Eis que agora é o dia da salvação. Nesse exato momento, Deus, nesse exato dia, né, Deus está nos dando uma oportunidade de nós nos desenvolvermos espiritualmente. O fato de Deus nos mostrar na sua palavra, nos exortar na sua palavra, nos dando a oportunidade de nós aproveitarmos melhor o tempo. Temos tempo para Deus. De nós temos melhores prioridades. De nós buscarmos mais o Senhor. Irmãos, que nós possamos ser como Paulo, aproveitar as oportunidades para a glória de Deus, não sermos como Félix foi, um homem que desconsiderou a oportunidade de salvação para a sua vida, mas que possamos atentar, porque o Senhor tem nos exortado, não somente no dia de hoje, mas todos os dias que nós ouvimos a sua palavra sendo pregada ou lida em casa por nós, possamos considerar isso. Se a pessoa que está falando, se ela está falando aquilo que a palavra de Deus diz, considere isso. Porque não leve em consideração o homem. Nós falamos aqui sempre, né? Porque nós não somos homens eloquentes. Falamos sempre, não considere aquele que está pregando, considere aquilo que está sendo pregado. Dê ouvidos à palavra. E essa exortação nós temos todo instante. Deus abençoe, irmãos, a sua palavra.